Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Castro e nessa aula nós iremos resolver algumas questões de direito constitucional da FGV. O tema será Direitos da Nacionalidade. Eu irei ler cada questão e você pode pausar o vídeo para que você possa responder e depois retornar com os meus comentários acerca da questão. A primeira questão diz que Maria, a serviço da República Federativa do Brasil, reside em Buenos Aires, na Argentina. Maria está a serviço do Brasil e reside em solo estrangeiro, na Argentina. Registre-se que Maria teve um filho, João, que nasceu em território argentino, nasceu em solo estrangeiro. Surgiram assim dúvidas sobre a nacionalidade de João. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que João. Qual a nacionalidade de João? Você pode pausar o vídeo, responder e agora eu irei comentar essa questão. O caso da questão é que Maria reside na Argentina, mas ela está a serviço do Brasil. E no artigo 12, inciso 1, a linha B, diz que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço do Brasil. E a questão é clara, fala que Maria está a serviço do Brasil. Ela teve seu filho em território estrangeiro, na Argentina, mas ela está a serviço do Brasil. João nasceu em solo estrangeiro, na Argentina, mas é filho de brasileira a serviço oficial do seu país de origem, que é a República Federativa do Brasil. Então, a dica dessa questão é que Maria está a serviço da República Federativa do Brasil. É só lembrar do caso do diplomata que está a serviço do seu país de origem. Portanto, o gabarito da questão é que João é brasileiro nato. Vamos para a próxima questão. A questão de número 2 diz que Maria, de nacionalidade austríaca, encontra-se no território brasileiro desde meados do último ano. Em razão de sua integração, ainda que temporária, à sociedade brasileira, buscou se inteirar em relação aos direitos fundamentais de estatura constitucional que possui. Após analisar a Constituição da República, Maria concluiu corretamente que... Você pode pausar o vídeo e agora eu irei comentar sobre essa questão. Maria, ela é estrangeira. A questão é clara. No começo fala que Maria é de nacionalidade austríaca. Portanto, Maria é estrangeira que está em território brasileiro. Se ela é estrangeira, será que ela possui os mesmos direitos dos brasileiros, seja natos, naturalizados? Será que ela possui, por exemplo, o direito de votar? Ela possui direitos políticos? Ora, se ela é estrangeira, ela não possui direitos privativos de brasileiros natos ou naturalizados, como, por exemplo, o direito de votar. Direitos políticos, eles são privativos dos brasileiros, natos e naturalizados. Então, ela não pode votar, pois ter a nacionalidade brasileira é uma das condições de elegibilidade que estão lá elencadas no artigo 14, parágrafos 2º e 3º. Então, a letra A está fora, que diz que tem os mesmos direitos dos brasileiros natos. A letra B, consequentemente, também está fora, que diz que tem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados. Brasileiros natos e naturalizados podem votar, estrangeiros não. A letra C diz que não tem na sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais. Basicamente está dizendo que Maria não tem direitos fundamentais. É óbvio que isso não é verdade, porque os estrangeiros eles possuem direitos fundamentais, como, por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, dentre outros ali que estão elencados no artigo 5º. A letra D diz que Maria possui direitos fundamentais não privativos de brasileiros natos ou naturalizados. Está correto, ela possui direitos fundamentais, mas ela não possui alguns direitos que são privativos de brasileiros natos ou naturalizados, como, por exemplo, os direitos políticos, que são privativos dos brasileiros. Portanto, a alternativa correta da questão é letra D. Maria possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiros, natos ou naturalizados. Agora vamos para a próxima questão. Questão de número 3. São privativos de brasileiro nato os seguintes cargos, à exceção de um. Ele quer o cargo que não seja privativo de brasileiro nato. Você pode pausar o vídeo, responder a questão
que eu irei comentar logo a seguir. Perceba, são cargos privativos de brasileiro nato, presidente da República e vice-presidente da República, ou seja, a letra A está fora. Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal também são cargos privativos de brasileiro nato, ou seja, as letras B e C estão fora, porque ele quer um cargo que não seja privativo de brasileiro nato. Ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, também é cargo privativo de brasileiro nato. Carreira diplomática também é cargo privativo de brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa, presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, porque o presidente do CNJ é o mesmo presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, o gabarito dessa questão é letra E, governador de Estado. Governador de Estado não é cargo privativo de brasileiro nato. Governador de Estado pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz que Peter e Mary, de nacionalidade suíça, se encontravam em solo brasileiro atuando como representantes comerciais de uma indústria alemã de semicondutores, quando sua filha Joanne nasceu. Poucos meses depois, retornaram para a Suíça. Nesse caso, é correto afirmar que Joanne. Qual a nacionalidade de Joanne? Veja só que essas questões de nacionalidade é preciso ter uma atenção, porque eles misturam tudo aí. Falou que Peter e Mary, nacionalidade suíça, se encontram em solo brasileiro e atuam como representantes comerciais de uma indústria alemã, Alemanha, Brasil e Suíça. Você pode ler direitinho, pausar o vídeo, que eu irei comentar logo a seguir. Veja só, o caso é que Joanne nasceu em território brasileiro. Os seus pais, Peter e Mary, não estavam a serviço oficial de seu país de origem. Veja só, eles não estavam a serviço. A questão fala que eles atuam como representantes comerciais de uma indústria alemã. Mesmo que eles estivessem a serviço do seu país de origem, que no caso seria, no caso da questão, a Alemanha, eles são de nacionalidade suíça. Os pais atuam como representantes comerciais. Isso não é estar a serviço oficial do país de origem. Não se encaixa no exemplo do diplomata que já foi falado aqui em questões anteriores. De acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha A, são brasileiros natos aqueles nascidos no Brasil, critério jus solis, ainda que de pais estrangeiros, que é o caso de Peter e Mary, são de nacionalidade suíça, são estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Eles serem representantes comerciais de uma indústria alemã, eles não estão a serviço do seu país de origem. E o país de origem deles é a Suíça, não tem nada a ver. Então, nesse caso, a resposta da questão é letra A. Joanne é brasileira nata, pelo critério do jus solis. Por quê? Porque ela nasceu no Brasil. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz que Maria, por ter preenchido os requisitos exigidos pela ordem jurídica, se naturalizou brasileira. Ato contínuo. Consultou um especialista na área para saber se poderia concorrer a um mandato eletivo nas eleições que seriam realizadas no mesmo ano. Foi corretamente informado a Maria que, na perspectiva de sua nacionalidade, qual a resposta da questão? Você pode pausar o vídeo, que eu irei comentar logo a seguir. A letra A diz que ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo. Veja só, ela é uma brasileira naturalizada. A questão fala que ela se naturalizou brasileira. Se ela é brasileira naturalizada, ela não pode concorrer ao cargo de presidente da República e nem ao cargo de vice-presidente da República. Então, ela não pode concorrer a qualquer cargo eletivo. A letra A está fora. A letra B diz que ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, ressalvado o de presidente da República. Falso, porque ela não pode concorrer, por exemplo, ao cargo de vice-presidente da República, que é cargo privativo de brasileiro nato, e ela é naturalizada. Letra C diz: somente os brasileiros natos podem concorrer a mandatos eletivos, não os naturalizados. Isso é falso. A gente viu em questão anterior que o cargo, por exemplo, de governador de estado é um cargo de brasileiro que pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. A letra D diz que ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, ressalvados os de presidente e vice-presidente da República. Está correto.
ela é uma brasileira naturalizada, mas os cargos de presidente e vice-presidente da República são cargos privativos de brasileiro nato. E qual o erro da letra E? A letra E fala que ela pode concorrer a qualquer cargo eletivo, ressalvados o de presidente, vice-presidente e de senador. Veja só, senador, ela pode concorrer ao cargo de senador. O senador, ele não é cargo privativo de brasileiro nato. O que é cargo privativo de brasileiro nato é presidente do Senado Federal. Portanto, a resposta correta é a letra D. Maria pode concorrer a qualquer cargo eletivo, ressalvados os de presidente e vice-presidente da República. Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão diz que Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Belarmina, aqui se encontravam a serviço da Embaixada da Espanha, país do qual eram nacionais. Pouco menos de 5 anos depois, passou a residir na Argentina juntamente com a sua família, onde permaneceu até atingir a maioridade, o que ocorreu no último ano, momento em que passou a residir no Brasil. Maria é o quê? Maria é nata, naturalizada, estrangeira. Você pode ler a questão direitinho, com muita atenção, pausar o vídeo, que eu irei comentar logo a seguir. Vamos lá. Será que ela é brasileira nata? Maria é brasileira nata? Veja só, a questão fala que Maria nasceu no território brasileiro, mas os seus pais se encontravam a serviço da Embaixada da Espanha, ou seja, se encontravam a serviço oficial do seu país de origem. Portanto, ela não pode ser nata, porque seus pais estavam a serviço do país de origem, da embaixada. Ela é estrangeira. Maria, ela é estrangeira e para se naturalizar brasileira, ela precisa cumprir alguns requisitos que estão elencados lá no artigo 12, inciso 2, a linha B da nossa Constituição Federal, que são os requisitos de ter residência mais de 15 anos ininterruptas, não ter condenação penal e tem que requerer a nacionalidade brasileira. Portanto, o gabarito da questão é letra E. Maria, estrangeira, sendo considerada brasileira naturalizada, caso resida no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, e requeira essa nacionalidade. Vamos para a nossa última questão dessa aula, tema nacionalidade, questões de direito constitucional, FGV. Luca nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, aqui residiam e trabalhavam na Embaixada da Itália. Cerca de 3 anos após o nascimento, Luca e sua família passaram a morar na Itália. Ele quer saber se Luca é brasileiro nato, se ele é estrangeiro. Vamos lá, você pode pausar a questão e eu irei comentar logo a seguir. Veja só. O Luca, ele é brasileiro nato, pois embora a questão diga que seus pais estão a serviço da Embaixada da Itália, eles não estão a serviço de seu país de origem, pois a questão é clara, ela diz que a nacionalidade dos pais de Luca é alemã. Então, para o Luca ele ser considerado estrangeiro, os pais teriam que estar a serviço oficial de seu país de origem. Ou seja, aí é uma casca de banana, é uma pegadinha, porque a questão é clara, fala que os pais de Lucas são de nacionalidade alemã e trabalhavam para a Embaixada da Itália. Eles teriam que ter a nacionalidade italiana para que Luca não fosse considerado brasileiro nato. Portanto, o gabarito dessa questão é letra B, questão maldosa. Luca é brasileiro nato por ter nascido no território brasileiro. É nato pelo critério do jus solis, nasceu em território brasileiro. E seus pais, embora fossem estrangeiros, eles não estavam a serviço do país de origem, pois eles trabalhavam na Embaixada da Itália. E a nacionalidade dos pais de Luca é alemã. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula de Direito Constitucional, tema nacionalidade. Depois irei elaborar mais aulas, irei gravar mais aulas sobre os mais diversos temas do direito. E deixe seu comentário, curtam esse vídeo e até a próxima.